Alô, senhoras e senhores, alô, fã de esporte, sejam muito bem-vindos ao nosso último Loucos por Copa, edição 2006. Aliás, o último programa desta cobertura da ESPN Brasil da Copa da Alemanha, que vai ter reprise na segunda-feira, mas está acontecendo neste momento ao vivo. Já é segunda-feira na Alemanha, mas aqui no Brasil ainda é domingo de decisão de Copa do Mundo. Itália, grande campeã. Nossos cumprimentos aos italianos e vamos falar de história, de estatística, de curiosidades com os nossos convidados e com o Celso Unzelt, titular absoluto desse programa, meu companheiro do bate-bola durante toda essa semana. Aqui de novo, João. Ô Celso, diz que no mundo da bola tudo é possível e tudo fica registrado na história. É verdade. E diz que você já começa o programa com uma estatística, é isso? Já começa. Já que essa taça aqui, ó, muito bem. não ficou com a gente, vamos dar um alento para a torcida brasileira. Apesar de ter sido eliminado nas quartas de final, o Brasil ainda lidera com uma certa folga alguns itens que até vão aparecer na tela, né? Em relação à Alemanha, que é a segunda colocada no ranking de Copa. Olha aí, o Brasil ainda tem mais pontos, 159 contra 144. Os jogos estão igualados porque a Alemanha, apesar de jogar menos Copas, chegou mais longe que o Brasil, acabou batendo 92-92. Mas o Brasil ainda tem mais vitórias, 64-55, 201 gols. Lembram-se do gol 200 do Adriano? Pois é, depois daquele saiu mais umzinho e mais nada, contra 190. Mais um Zeltinho. Temos, um Zeltinho. Temos aí uma certa gordurinha para gastar, né? Mas é bom não abusar muito não, hein? Tem gente chegando perto do Penta com Tetra hoje aí, você já viu, né? E vamos então mostrar os nossos convidados. Hoje no nosso time, o engenheiro Gustavo Carvalho, autor do livro Copas do Mundo das Eliminatórias ao Título, que está praticamente pronto, é isso? Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, João. O livro está praticamente pronto, sim. Foi feito em parceria com o amigo José Renato Sátiro, que esteve aqui a semana passada. Minha consideração inicial diz respeito aos números gerais consolidados da Copa de 2006. Foram realizados 64 jogos na Copa, com 147 gols, média de 2,3 gols por jogo. Baixinha, hein? Média bem baixa, a segunda pior média da história, depois da Itália, né, da Copa da Itália de 90. E consolidando os números gerais das Copas, o número de jogos com a Copa de 2006 passou de 644 para 708 e o total de gols de 1916 para 2063. O gol 2000 foi de Marcus Albach, da Suécia, no jogo Inglaterra 2, Suécia 2, pela primeira fase da Copa. Muito bom. Aqui está também o jornalista e responsável pelo site futeboleuropeu.com.br, Leonardo Bertozzi. Tudo bem, Léo? Tudo bom? Fala, João, Celso, Gustavo. Bom, gente, é interessante lembrar que Itália e França vão ter uma revanche mais rápido do que eles imaginavam que teriam, né? Porque eles estão no mesmo grupo do europeu, da eliminatória da Eurocopa de 2008. Então, dia 6 de setembro já tem França e Itália no Stade de France, provavelmente. Já é um reencontro rapidíssimo entre eles. E é um grupo que também tem a Ucrânia, que chegou até as quartas de final. E é interessante para a Itália, porque a Itália, quando foi campeã mundial em 82, ela não classificou para a Eurocopa em 84. Sim. Então é um desafio que eles têm aí, né? Eurocopa que a França ganharia. Exatamente. Bom, você já se habituou a ver aqui no Loucos por Copa, edição 2006, um convidado especial, um cartunista. E hoje é o Custódio Rosa, e eu tenho certeza que vai ter chifrada do Zidane. Tudo bem, Custódio? Tudo bem, boa noite, João, boa noite aos amigos. É um prazer muito grande estar aqui no programa Loucos por Copa. Eu sou um louco por futebol, como bem diz o programa. Tenho um parafuso no tornozelo por causa de futebol. Sou um fanático praticante, embora não muito correspondido no meu amor, mas de qualquer forma eu sou um fanático praticante. A minha primeira consideração aqui, eu escolhi algumas charges para a gente mostrar um pouco do dilema que foi o Brasil durante a Copa. E a primeira coisa é o quadrado mágico que não funcionou. Nós tínhamos, então, o Parreira tentando dar uma de Arquimedes e conseguir fazer um novo quadrado mágico. O quadrado mágico era realmente mágico, porque era o único que era formado por um triângulo e por um redondo, que era o nosso querido Ronaldo artilheiro. O Ronaldo, no jogo contra a Austrália, ele ia enfrentar os Socceroos, né?
E o canguru, como é tradicional de desenho animado, querendo partir para a briga ou no futebol ou no boxe. Mas o Ronaldão preferia o sumô. E o quadrado mágico não funcionando, sobrou lá para trás, sobrou para a nossa querida defesa. O único Dida mágico que funcionou foi o nosso Dida, principalmente contra a Gana, que ficou segurando lá atrás. E se não fosse o Dida, talvez a gente tivesse até voltado antes do que voltou. Legal, Custódio. Quer dizer que o nosso quadrado mágico era formado por um triângulo e um redondo. E vamos aos nossos destaques de hoje. Os craques premiados na história das Copas. O jornalista Nelson Mota conta suas façanhas em 8 Copas do Mundo. A melhor foi a de 82. O curioso Marcelo Duarte e as lembranças dos mundiais. A despedida do nosso patrulheiro PVC da Alemanha. E a Taça do Mundo com os instrumentos e arranjos da Banda Sinfônica de São Paulo. Tudo isso e muito mais. Participe com a gente e fique ligado na nossa promoção. Para você, o que é ser louco por Copa? A frase mais criativa concorre a um incrível kit. Camisas oficiais do Brasil nas versões masculina e feminina. Um relógio e um radinho para escutar os jogos. Tem também literatura, os 50 maiores jogos das Copas, de Paulo Vinícius Coelho, pela banda Books. E tudo que as mulheres queriam saber sobre futebol, de Álvaro Filho, da Conteúdo Criativo. Você leva ainda o almanaque interativo dos mundiais, do Lance. Tem também os DVDs FIFA, um século de futebol e Ginga. Para completar, o álbum da Copa e uma bola comemorativa da Plastibrinque. Participe! Não perca tempo, entre no nosso site que você já sabe, www.espn.com.br. Pela 4ª vez ela é campeã, chegou de mansinho, foi conquistando, foi mangiando, né, pelas beiradas e o mundo hoje está mais azzurro. Para eles, futebol é calcio, uma referência aos tempos do calcio fiorentino, jogo que os italianos já praticavam nas ruas da cidade de Florença no século XVI, 300 anos antes, portanto, de os ingleses estabelecerem as próprias regras do futebol como as conhecemos hoje. Talvez, por isso mesmo, quando passaram a jogar futebol em vez de calcio, os italianos fizeram questão de continuar emprestando, além do nome, também um pouco da sua cara a esse esporte. Já se disse que ninguém é capaz de jogar mal tão bem quanto eles. E a história das Copas do Mundo mostra que isso é verdade. Se não, a esquadra azurra não teria sido campeã jogando em casa em 1934, quando o favorito era o Wonder Team, ou o time maravilhoso da Áustria de Matthias Sindelar. Nem bi na França em 1938, quando a sensação era o Brasil de Leônidas da Silva. Muito menos tri em 1982 na Espanha, depois de ter derrubado o Brasil de Falcão, Sócrates e Zico na segunda fase. Agora, na Alemanha, essa mesma Itália chega ao seu tetra, disputando a 4ª final de 1970 para cá, com a notável regularidade de uma decisão a cada 12 anos. Mas justiça seja feita. Em todas as vezes, além do jeito traiçoeiro de jogar, sempre atraindo o adversário para depois dar o golpe fatal, houve também muito talento em campo. Ele esteve presente nas jogadas de Meazza e Piola, os craques do Bi em 34 e 38. Nas defesas de Dino Zoff e nos gols de Paulo Rossi, heróis do Tri em 1982. E agora com Buffon, Zambrotta, Cannavaro e Pirlo, para sempre reverenciados como tetracampeões do mundo. Custódio Rosa, nosso cartunista. Queremos ver o que você está aprontando aí, Custódio. Pois é, a gente tem aqui talvez uma das maiores, se não a maior cidade italiana fora da Itália, que é São Paulo, capital mundial da pizza. E eu aqui estou fazendo uma homenagem à nossa querida colônia italiana e ao nosso principal prato culinário paulistano, e por que não dizer brasileiro, que o brasileiro é um fanático por pizza.
Uma pizza a 4 estrelas, Ah, que é o prato da noite hoje em tudo quanto é cantina de Bexiga e adjacências. uma estrela de cada queijo. 4 Exatamente. 4 stelle. queijos, 4 estrelas. É sua vez, Celso. Eu vou recorrer aqui ao meu velho e bom baú, João, para tirar um livro. Olha aí. Ó, ó. Ah, perfeito, hein? Azzurri. Storia della Nazionale di Calcio, 3 volte campione del mondo. Um livro que vai ter que ser atualizado Claro. a partir do seu título, né? Um livro italiano que traz aqui todos os resultados, um livro com muitas fotos também, traz todos os resultados, todos os jogadores da história da Itália. Olha aqui o time posado. Não sei se é o de 82 especificamente, mas é dos anos 80, com certeza. O nosso Enzo Bearzot, que continua sendo o técnico mais velho campeão do mundo. Se o Parreira tivesse sido campeão do mundo, seria ele o mais velho, já não é mais, né? Já não pode mais bater esse recorde do Bearzot. Paulo Rossi, de triste memória. A Itália na Copa da Argentina. Enfim, um livro que hoje ganha um capítulo mais. O Azzurri. Você pode me História. emprestar um pouco? Por alguns minutos, obviamente. Sabia que ia ter uma recomendação. Aventuras que renderam até livro. O jornalista Nelson Mota conta para o Loucos a experiência de sentir de perto as emoções de 8 Copas do Mundo. Currículo que não é para qualquer um, hein? Minha primeira Copa foi em 66. Eu tinha 19 anos e um tio meu que morava na Inglaterra ali, eu fui assistir a Copa na Inglaterra, que foi péssima, né? Foi uma decepção horrível para o Brasil, que saiu, ele foi eliminado nas oitavas. E já na Copa de 70 foi a primeira Copa que eu fui trabalhando. Dali de 70, que foi maravilhosa, né, ter testemunhado aquela Copa inteira, e até 94 eu fui a todas as Copas trabalhando. A melhor, num sentido assim de futebol e tudo, foi a de 82. O time maravilhoso, todo aquele drama, mas a gente se divertiu muito, foi na Espanha, os jogos nós ficamos um mês em Sevilha, não é? Esses coitados que ficam lá numa cidadezinha da Coreia, esses lugares horríveis, né? E depois fomos para Barcelona, foi uma Copa sensacional. Uma das mais chatas para mim foi a de 94 nos Estados Unidos primeiro, porque eu já morava nos Estados Unidos nessa época, então foi como se fosse ali em casa, não tem essa viagem, e a Copa foi ignorada pelo público nos Estados Unidos. Os jogos nem passavam na televisão, onde o Brasil foi campeão ali, 0-0 nos pênaltis. Então, pênalti no erro do adversário. Então, isso teve muito pouco do que eu gosto de ver em futebol. Pior que isso, só em 1990, na Itália, teve futebol muito ruim. E na França foi a primeira que eu fui, assim, de turista. Foi a mais perfeita. Eu até sugeri no final que a França fosse a sede permanente da Copa do Mundo. Parar com essa bobagem, essa politicagem, que é cada ano no lugar e tudo. Deixa ali na França, tá uns 30 anos ali, porque ali é tudo certo, as cidades, os estádios, eles amam futebol. O jogo visto no campo é outra coisa. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui com o livro Confissões de um Torcedor, do Nelson Mota, que é onde ele conta justamente todas essas passagens, né? Na época, 4 Copas e uma paixão, na época da publicação do livro. Eu queria inaugurar aqui, João, dentro do momento Estive Lá, um momento não estive lá. Posso? Eu tenho 2 ingressos aqui, ó. Esse daqui é um facsímile, né? Da final de 62, Brasil e Tchecoslováquia, na Copa do Chile, ó, Campeonato Mundial de Futebol. O ingresso para a tribuna Chacabuco, por $2,20. Barato, hein? Barato, né? Domingo, 17 de junho de 62.
Aqui um mapinha do Estádio Nacional do Chile para controle, Puerta Externa, senhor. E aqui um outro ingresso da Copa seguinte, né? Pro Empire Stadium Wembley. É a final entre Inglaterra e Alemanha, disputada num sábado, 30 de julho. Única final de Copa do Mundo que aconteceu num sábado, porque os ingleses não jogavam futebol aos domingos por motivos religiosos, até bem pouco tempo, relativamente, aí contando a história, uns 10, 15 anos para cá, 12 anos, não é isso? Até as exigências televisivas da Premier League, Enfim, sim. até a grana falar mais alto, exatamente. como em tudo no futebol, né? Então, Celso, o Steve lá que eu queria mostrar é um Steve lá um pouco diferente do normal, que foi um livro, que virou um livro do jornalista Paulo Perdigão. Ele esteve na Copa de 50 quando era criança, isso marcou muito a vida dele. Ele se tornou interessado mais pelo assunto Copa de 50 do que pelo futebol em si. E escreveu esse livro muito bom sobre a Copa de 50, em que excepcional, né? Além dos detalhes da Copa em si, tem questões de cultura, de como era o mundo naquela época e o Brasil. E para finalizar, ele chegou ao extremo de transcrever a narração do jogo no rádio, porque esse jogo não tem imagem completa disponível na televisão. Está transcrita a narração completa do jogo no livro, entre outras muitas informações. Não podemos ver no ar esses 90 minutos? Não? Já? Eu queria começar agora. Não, é melhor Vamos depois, né? Invadir a madrugada. Num lendo. outro momento. Eu vou sugerir que você faça isso. Ótimo, com todo prazer. Leonardo também tem um Steve lá, hein, Leonardo? Tem. Eu ainda não tive a felicidade de estar lá como jornalista, espero em 2010. Mas como turista, sim, adolescente, ainda com 13 anos, eu estava lá em 94, nos Estados Unidos. E eu fiquei com a impressão, assim, claro, deslumbrado com a Copa e tal, mas com a impressão de que não tinha aquele clima de Copa do Mundo da mesma maneira que se sente na Europa. Era um evento indoor. Exatamente, você não sentia as pessoas na rua, você conversava, às vezes você não conseguia nem puxar assunto com alguém sobre a Copa do Mundo, porque era um evento alheio ao país e, ao mesmo tempo, a Copa com a maior média de público até hoje. Dentro disso, passando quase ignorada, muitas vezes. Gente, e o que será que os nossos geraldinos aprontaram nesta última semana de Alemanha? Sem ingresso e sem dinheiro, a gente teve que arranjar nosso próprio jeito de ir pro jogo. Então, no centro de Frankfurt, a gente deu um jeitinho brasileiro, né, Tadeu? Barraca montada, já apareceu um espanhol, torcedor do Brasil, pra comprar uma Havaiana e já levou a fitinha do Bonfim. Suerte, Brasil! Suerte, Brasil! Conseguimos vender 8 Havaianas e agora vamos assistir ao jogo de Portugal. A Alemanha fica com a terceira colocação, faz 3-1 para cima de Portugal. Cabelo grande, Brasil fora da Copa, me propus um desafio. Vou tentar cortar o cabelo aqui na Alemanha. Vamos ver o que acontece. Como era de se esperar, o cara não fala nada de português. Vamos tentar alguma coisa em inglês. Que isso? Eu tô com medo. O cara tá se divertindo. Yes, finish. Opinião do Tadeu sobre o meu novo corte de cabelo. Tá me sacaneando, cara. Assim tá mais. Ela preferiu assim, velho. Mais uma. Foi fazer piada com a minha cara, olha só. Infelizmente a Copa acabou, estamos pegando nosso último trem, vamos para Berlim assistir a grande final. A Itália é campeã do mundo! E como diz o lema da Copa, é tempo de fazer amigos, vamos fazer uma grande festa lá em Berlim. Valeu, pessoal! De volta ao estúdio do Loucos por Copa, Custódio Rosa. Queremos ver o que você está desenhando neste momento, Custódio. Bom, aqui eu estou desenhando a final da Copa. Foi hoje. A Itália ganhou, já foi anunciado. E a gente teve a decepção não só com o Brasil, mas uma série de jogadores que criaram grande expectativa antes da Copa e acabaram não funcionando muito bem. Alguns já em fim de carreira, outros tentando o último brilho, como foi até o caso do Zidane.
E o que eu descobri no final das contas é que a Itália tem um jogador fundamental nessa Copa, embora discreto, que foi o Fábio Grosso, que ele cavou um pênalti contra a Austrália no finalzinho do jogo. Depois ele fez aquele golaço contra a Alemanha, que eu acho que foi o gol da Copa, porque o segundo Del Piero e o jogo hoje foi quase... Aquele acho que foi o grande gol da Copa, que vale para eles o gol do branco, para nós em 94, que é aquele gol do desafogo, os outros, enfim. E hoje ele bateu o último pênalti. Então o que eu digo é que mais vale um grosso que resolva do que um bando de craques dando cabeçadas, como foi inclusive o caso hoje do nosso Zidane. É verdade. E o Brasil não pode se queixar, não, da Itália, porque a gente também tinha um grosso na lateral esquerda. O Loucos por Copa vai fazer o seu primeiro intervalo e volta já. A seguir, Marcelo Duarte mostra a exposição que marcou a agenda cultural da Copa da Alemanha. E ainda, quem é craque premiado na história das Copas. Estamos de volta e voltando diretamente para 94, para a conquista brasileira na terra do Tio Sam. É o que você vê agora no clássico de Roberto Porto. A Copa do Mundo de 1994 começou a ser conquistada no momento em que Carlos Alberto Parreira conseguiu promover a paz entre Zagallo e Romário ainda nas eliminatórias. E não foi contra o Uruguai, naquele jogo que classificou o Brasil, que Romário brilhou. Dono de um temperamento difícil, introvertido e perigosamente convencido de suas qualidades, Romário foi o principal responsável, 24 anos depois da Copa do Mundo de 1970, pelo Brasil ser novamente campeão do mundo. Aliás, tetracampeão mundial. Os torcedores brasileiros, após mais de 2 décadas de decepções, algumas delas ainda hoje lembradas, ficaram mais confiantes com a presença de Romário, então jogador do Barcelona. É claro que no decorrer do Mundial, Parreira, pela primeira vez dirigindo a seleção brasileira numa Copa do Mundo, sofreu muitas críticas pela insistência na manutenção de Raí e na já conhecida filosofia de manutenção da posse de bola, com trocas de passes em excesso. Mas a dupla de ataque, Bebeto e Romário, com a incrível ajuda de uma falta muito bem cobrada por Branco contra a Holanda, chegou à final com a Itália depois de passar pela Suécia. Finalmente, para todos os brasileiros, a vingança do que ocorrera no estádio Sarriá em 1982, na Espanha, estava ao nosso alcance. Mas a decisão do título foi difícil. Dificílima até. O empate em branco permaneceu até mesmo depois da prorrogação. Foi aí que chegou a consagração de Taffarel e o infortúnio do craque Roberto Baggio na cobrança dos pênaltis. Quando Baggio chutou na arquibancada a oportunidade do empate, pela primeira vez a delegação brasileira colocou as mãos na taça da FIFA, no estádio Rose Bowl de Los Angeles. Foi uma alegria indescritível. Além da taça FIFA, a seleção brasileira trouxe dos Estados Unidos uma quantidade enorme de presentes. Todos liberados pela nossa alfândega. Até a próxima. É, muito bem lembrado, Porto. E o Romário, grande nome da Copa de 94, faz parte de um seleto grupo de craques premiados. Foi na Espanha, em 82, que a FIFA resolveu escolher pela primeira vez o craque da Copa do Mundo e premiá-lo com o troféu Bola de Ouro. Ele é escolhido pelos votos dos jornalistas a partir de uma lista pré-estabelecida pelo Grupo de Estudos Técnicos da entidade. Naquele ano, de triste memória para os brasileiros, deu Paolo Rossi. Autor de 6 gols naquele Mundial, o italiano ficou também com a chuteira de ouro, que é oferecida ao artilheiro da competição. 4 anos depois, no México, em 86, o escolhido não poderia ser outro senão Diego Armando Maradona, o homem que praticamente sozinho levou a Argentina ao bicampeonato mundial. Outro italiano que faturou tanto a bola de ouro como o melhor jogador, quanto a chuteira de ouro como artilheiro da competição, com seus 6 gols, foi Salvatore Totò Schillaci, em 90.
Já o nome da Copa de 94 nos Estados Unidos, ano em que o Brasil chegou ao tetra, foi Romário. O bi do Brasil na escolha do craque da Copa veio em 98, na França, com Ronaldo, apesar do episódio da convulsão que prejudicou seu futebol no jogo final diante dos franceses. Ronaldo só não repetiu a dose na Copa da Coreia e do Japão, em 2002, porque a escolha do goleiro alemão Oliver Kahn como melhor jogador daquele Mundial foi feita antes da final. No último jogo, Ronaldo marcou os 2 gols da vitória brasileira sobre os alemães. Kahn falhou em um dos lances, soltando a bola em seus pés. E justamente por isso, a FIFA dessa vez deu tempo para que a votação fosse feita até meia-noite deste domingo. Portanto, no nosso programa ao vivo, encerraram-se as votações para craque do ano da FIFA. Só saberemos às 10 horas da manhã desta segunda-feira. Vamos começar pelos candidatos franceses. São 10. Henry, Vieira, Zidane. Ok. Alemães, por favor. Ballack. Não, trocou. Esses daí são os italianos, não é isso? Buffon. Então começa pelo Buffon, Cannavaro, Pirlo, Zambrotta. Agora iremos a quem? Aos alemães, talvez? Vamos chutar aí o nosso Ballack. Klose. E falta quem agora? O Maniche, o nosso Patrício, que é o 10º candidato. Desses 10, sairá o Bola de Ouro, que é o principal jogador da Copa do Mundo, mas também o Bola de Prata, segundo melhor jogador, e o Bola de Bronze, que é o 3º melhor jogador da Copa. Então, Celso, essa lista de Bola de Ouro, Prata e Bronze existe desde 1982. O Celso levantou os Bolas de Ouro. Os Bolas de Prata e Bronze foram os seguintes: Falcão, do Brasil, em 82, Bola de Prata; Rummenigge, da Alemanha, Bola de Bronze. Em 86, o goleiro Schumacher, da Alemanha, Bola de Prata; Jörg Jaer, da Dinamarca, Bola de Bronze. Em 90, Matheus, da Alemanha, Bola de Prata; e Maradona, da Argentina, Bola de Bronze. Em 94, Baggio, italiano, Bola de Prata; e o búlgaro Stoichkov, artilheiro da Copa, Bola de Bronze. Em 98, o croata Šuker, artilheiro da Copa, Bola de Prata; e o lateral, na época, atualmente zagueiro, Thuram, da França, Bola de Bronze. Por último, em 2002, Bola de Prata, o Ronaldo; e Bola de Bronze, o sul-coreano Myung-bo. E quem decide o vencedor da Bola de Ouro, quem escolhe os indicados é o grupo de estudo técnicos da FIFA. Mas quem decide o vencedor da Bola de Ouro são os jornalistas credenciados que votam. E é interessante a gente lembrar que eles não votam em um nome, eles votam em 3 nomes. E um primeiro para ganhar 5 pontos, o segundo para ganhar 3 e o terceiro para ganhar 1. Assim como era a votação de melhor do mundo da FIFA no fim do ano. Essa do Ronaldinho Gaúcho. Exato. E lá quem vota são os técnicos. E é a primeira vez que tem um prêmio de melhor jogador jovem, que foi vencido pelo alemão Lukas Podolski, que é essa necessidade de ter cada vez mais prêmios para atender as necessidades dos diversos patrocinadores. A gente está até vendo a imagem do Podolski sendo premiado aí como melhor jovem. Então Leonardo, para completar, a Copa de 98, como a premiação era anterior à final, o Zidane, que foi eleito melhor do mundo no final do ano, sequer estava na lista do ouro, prata ou bronze, porque até a final da Copa ele não teve grande destaque no Mundial. A gente pode lembrar outra coisa também, a maldição do tal do melhor do mundo, né? Que o melhor do mundo no ano anterior nunca ganha a Copa no ano seguinte mesmo, né? 93 o Baggio, e em 97 era o Ronaldo, e em 2001 era o Luiz Figo, e em 2005 era o Ronaldinho. Cuidado, o melhor do mundo deste ano. E eu estou aqui ao lado do Custódio Rosa, a gente estava falando do Romário. Olha o baixinho aqui, ó. Olha o Parreira. Como é que pode alguém fazer um desenho desse tamanho e se parecer tanto assim com o Carlos Alberto Parreira? Agora o Custódio fala, não é o Parreira. Não, é isso mesmo, João. Teve essa lembrança da Copa do Mundo, inclusive falando dos melhores jogadores da Copa. E a Copa de 94, o Romário foi o melhor jogador, né? E, de fato, ele foi não só o melhor jogador, como ele levou o time no bolso. Ele levou o Parreira no bolso, ele levou o Zagallo no bolso, ele levou o Raí no bolso, ele levou toda a seleção no bolso. Ele realmente resolveu aquela Copa. E dizem até que ele levou algumas garotas para concentração, etc. Então, assim, um bolo aqui, ele levou tudo no bolso. Ele realmente resolveu. E com relação à Copa desse ano, o melhor jogador a gente ainda não sabe, mas eu proponho aqui o troféu Cabrito de Ouro para o Zidane, pela cabeçada que ele deu hoje no peito do italiano. Provavelmente ele deu adeus ao prêmio de melhor do mundo amanhã, vai ser anunciado. Ele deve ter ganhado o prêmio Cabrito de Ouro pela cabeçada. Legal.
E o curioso Marcelo Duarte descobriu um paraíso para ficar ainda mais louco por Copa. Durante a Copa do Mundo estão pipocando por Munique diversas exposições sobre futebol. A mais importante delas é essa aqui. Um jogo, muitos mundos, num dos principais museus da cidade. E olha, descobri até uma camisa da seleção do Nepal aqui. Para mostrar que o futebol é o esporte mais democrático que existe, essa parte da exposição mostra que você não precisa de muita coisa para bater sua bola. Aliás, não precisa nem da bola. Você pode jogar com uma latinha, com uma laranja, um coco, um saquinho de lixo ou até um pedacinho de papel enrolado no durex. Até o campo pode ser improvisado também, como esse campo no Japão. Na falta de espaço para fazer um campo mais largo, esse ficou bem comprido. E aqui também é uma parte em homenagem ao futebol feminino. Aqui um jogo entre a seleção do Irã e da Palestina em 2005. Aqui as chinesas na Copa do Mundo de 2003 de futebol feminino. E você consegue imaginar o que é esse chuteirão aqui? Isso aqui na verdade é um caixão que é tradição em Gana. Lá eles têm um sonho, eu queria ter sido jogador de futebol, não consegui. E na hora de ser enterrado eles preparam um caixão no formato do sonho da pessoa. Como toda boa exposição de futebol, essa aqui também elegeu seus 11 jogadores de todos os tempos, começando com o inglês Stanley Matthews. E depois 2 brasileiros ganham destaque, Garrincha, que é comparado a Fred Astaire, e Pelé, que aparece aqui com fotos, até o cartaz do filme que ele fez com Sylvester Stallone. Quanto tempo você demorou para reunir todas essas coisas? Around 2 years we started. Demorou 2 anos depois conseguiu o patrocínio para reunir tudo isso aqui, que não chega a ser muito tempo. E na parte aqui que fala sobre devoção dos torcedores, aqueles pedidos que eles fazem a santos, né? Esse chama atenção. São Pancrácio é da Espanha e ele costuma ficar dentro da geladeira. Então você faz um pedido para ele, pede uma ajuda, e se ele não cumprir o que você pediu, ele vai direto para o freezer. Pobre São Pancrácio. Loucos, vai para mais um intervalo. A seguir, a despedida de Paulo Vinícius Coelho da Alemanha. Tudo verde e amarelo para o colecionador de carros antigos. E ainda, a musicalidade da Banda Sinfônica de São Paulo. Loucos, volta já. O Loucos está de volta. E aí, meu amigo André Preto, envergando a jaqueta azzurra, campeã do mundo. Tá parecendo o Pirlo, viu, André? Beleza. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pedro Nunes de Belo Horizonte. Parabéns à ESPN pelo programa informativo, divertido, sempre com feras participando. Por falar em feras participando, tem gente mandando um abraço aqui pro Leonardo e o João Antônio PV de Lima, de Curitiba, também mandando um abraço para todo mundo. PVD, Lima. O PVC, ele é o PVD. Bom, mas é o seguinte, gente, agora é hora do nosso duelo de conhecimentos entre Celso Unzelt e um convidado. No caso, hoje, o Gustavo Carvalho. As regras são simples. 1 minuto. Quem acerta a resposta da pergunta do adversário, ganha um ponto. Quem faz pergunta, se o adversário não responde, também ganha um ponto. 3 perguntas cada um, só que se estourar o tempo de 1 minuto, parou a competição. Vamos começar com o Celso. Atenção, reloginho valendo, Celso. Gustavo, mais jovem capitão a erguer a Copa do Mundo com quantos anos? Não sei, Celso, passo. Carlos Alberto Torres, 25 anos. Qual é a única seleção, Celso, que jogou uma só partida em Copas do Mundo? Deve ser as Índias Holandesas, em 38. Certo, Celso. 6-0 para a Hungria. É isso aí. Quais são os 2 únicos jogadores que fizeram 5 gols em 2 Copas? Não tô lembrando agora. O Ronaldo é um e o outro eu não lembro. Um deles é o Miroslav Klose, agora, já tinha feito 5 em 2002, e o outro é o Cubillas, do Peru, em 70 e 78. Qual é a Copa, Celso, em que o Brasil tomou menos gols? Tomou menos gols? 34? Não, 86. 36, é verdade. Tomou um gol só. É verdade.
A última pergunta... Menino, esqueci a última pergunta que eu ia fazer. Posso fazer, então? Ah, o único gol contra pro Brasil em Copas. Quem fez? Não tô lembrando. Fechou o tempo. Boyd, um escocês. Deu o maior 98. Boyd, foi em 98. Na estreia, 2-1 pro Brasil contra a Escócia. Parabéns, você ganhou de 4-2, apagando o vexame do programa passado que você foi goleado aqui. Placar honroso contra um grande adversário. Muito bem, parabéns, viu, Carvalho? Obrigado. Gustavo Carvalho. Eu fiz uma charge do duelo, não sei se vocês vão ter condição de mostrar aqui. Esse é o louco do Custódio. Fez uma charge em um minuto. Louco por desenho e louco por... É o nosso querido Zelt. Você acha que ele ia perder nem o chargista de terra? Olha, Gustavo, sua cara de concentrado. É a primeira charge. É? Em vez de alvo, é uma bola, né, na camisa. Tá mais concentrado que esse trato de tomate. Boa. E o PVC, como será que o PVC se despede da Alemanha? PVC, patrulheiro vidrado em Copa. Olá, loucos por Copa! Tô aqui só para me despedir da cobertura da Copa 2006. Para me despedir de vocês e para dizer que eu continuo com uma dívida. Lembra daquelas bolas das Copas em formato de quebra-cabeça? Então, não deu para encontrar as bolas que restavam. Para tentar compensar um pouco isso, venho aqui mostrar as minhas maiores recordações dessa cobertura. Em primeiro lugar, a minha credencial. Mas além dela, para estar no estádio no dia do jogo, é preciso isso aqui, o ingresso. Esse aqui é o ingresso da final. França e Itália. A história que eu vou poder contar para sempre. E o ingresso que eu vou guardar também para sempre. E um dia, lá na frente, a gente vai poder ver de novo. Porque eu não vou resistir e vou acabar levando ao estúdio para mostrar no Loucos por Futebol. Essa aqui, então, é a minha despedida. Um grande abraço a você que acompanhou a gente nessa cobertura brilhante da ESPN Brasil na Copa do Mundo 2006. E você acha que já viu de tudo na vida? Você vai ter certeza que não. Conheça agora um maluco doido e completamente louco pelo Brasil. Pode entrar, fica à vontade. A loucura sempre existiu, mas esse desespero pela loucura aconteceu tudo em 94, quando o Brasil fazia 24 anos que não era campeão. Foi aí então que eu resolvi fazer uma brincadeira que veio de um sonho que eu tive. E aí então eu sonhei que tudo na minha vida era verde e amarelo, inclusive os alimentos que eu comia, as roupas que eu vestia, o carro que eu andava, o meu escritório todo enfeitado. A partir daquele dia, realmente passei a só usar as cores verde e amarela. Tudo que é verde e amarelo que eu vejo na frente eu quero comprar. Resolvi decorar a casa toda. Onde minha mulher não deixava eu pintar, eu colocava as bandeiras. O lado de fora da casa ficou à minha disposição. E aí eu pintei. E o escritório, que é meu escritório, eu também pintei. As crianças, quando olham para mim, faz tchauzinho e gritam. Quando eu estou com o Fusca Brasil, grito Brasil. Quando eu estou com o Fusca da seleção, grito seleção. E falam, nossa, você é patriota. Você parece uma caixa de lápis de cor. Realmente, é difícil de fazer o que você faz. Você tem coragem. Quero buzinar o calhambeque. Se é para ser patriota, vamos ser patriota de uma vez por todas. Vamos ser até morrer. Que barato, né, João? Impressionante. E a gente já mostrou tanta coleção aqui, coleção de figurinha, de tampinha, de caixas de fósforo. Agora eu acho que tem uma coleção específica de tempo de Copa do Mundo que a gente ainda não falou, que são justamente o quê? As tabelinhas da Copa do Mundo. Opa! Eu tenho aqui uma tabelinha oficial de um dos patrocinadores, talvez o principal, da Copa do Mundo nos Estados Unidos, em 94, né? Essa é uma tabelinha que era distribuída lá nos Estados Unidos. Não tem nada de muito diferente das nossas. Tem as bandeirinhas, né? Aqui para você marcar os pontos, tudo. Eles não têm muito aquela cultura de ficar preenchendo quadradinhos que a gente tem aqui. Eles já colocam o número de pontos direto, né? Mas é uma tabelinha interessante.
Acho que meio mal impressa, porque é a bandeira da Nigéria, que devia ser verde, branca e verde, tá tudo escuro. Né? Agora o Gustavo tem mais tabelas aí, né? Mais antigas. Então, Celso, eu tenho algumas tabelinhas aqui. Essa é da Copa de 1982, que recebi do meu pai, que ganhei do meu pai. Essa eu mesmo preenchi, né? Da Itália de 90. Abre pra gente ver sua letrinha. A letrinha de 1990 minha, da minha adolescência. Bonitinho. E tabelas, por exemplo, da Copa de 98, essa da Nestlé, Essa da diferente. Nestlé é legal, essa é bem diferente. Abre Ela tem um sanfona? design diferente, estilo sanfona. Olha. E essa da Copa de 2002, de uma farmácia lá. Acho que o legal da tabelinha é que, mesmo com hoje, gente, com todo o computador à disposição, com tudo, acho que ainda é um negócio que você vê o pessoal cultivar, que é bacana, né? É divertido e você vê as tabelinhas para trás, você vê as empresas que tinha na época. Acho que há um certo saudosismo nisso aí também. Tem umas que nem existem mais. Quando eu era garoto, eu punha na parede. Eu também, já levei uma bronca uma vez que eu colei na parede. Mulher do Celso acabou de mandar ele tirar tudo da parede quando eu era criança. Agora ele põe no teto, embaixo do colchão. Mulher deixa, foi uma beleza. Depois que eu casei, liberou tudo. A Copa transforma o mundo. Transforma mesmo, hein? Vários países, transforma a vida da gente. Durante um mês, a vida tem o movimento da bola. Italianos, franceses, portugueses, ganenses, não importa a nacionalidade. Por que não dizer argentinos? Argentinos que também são hijos de Deus? E tinham o árbitro na final, hein? É verdade. Nem isso o Brasil teve dessa vez. Quanto à seleção brasileira, gente, a sensação é exatamente a de que nós não escrevemos a nossa parte nesse capítulo da história, né? Parece que passamos em branco. Mas a taça do mundo é nossa. Pelo menos naquela velha canção, lembra-se dela? Pois é. Exatamente com arranjos da Banda Sinfônica de São Paulo, a gente resgata e mostra para você que o mundo da bola é pura emoção com essa música, olha só. Que legal, hein? A Banda Sinfônica de São Paulo. E olha, só uma curiosidade, o Eduardo Colli, no primeiro Loucos por Copa 2006, disse que essa aqui é uma réplica da taça, inclusive no peso. Sim. O que nos leva a crer que aquela taça que desfilou hoje no gramado lá em Berlim, passando de mão em mão, não é a taça original. Denúncia. Porque aquela é muito leve. Essa aqui, por exemplo, não dá pra você pegar com uma mão, passar pro outro. Não dá pra fazer aqueles malabarismos. Malabarismos capunianos. todos. Aquela tem essa base? Tem base, mas não é a mesma. Eu acho que base, aquela lá... Eu acho que a verdadeira é essa. Aquela lá acho que é falsa. Pronto. O peso oficialmente declarado da taça é 6 quilos e alguma coisa. Né? O que seria muito para fazer aqueles malabarismos. Ser louco por Copa é ter a fé, a esperança e a paciência. Para esperar que daqui até a próxima Copa o Hexa possa acontecer para a glória do nosso futebol e a alegria de todos nós brasileiros. Tá pulando aí em casa, né, Benedito Rodolfo Falcão? Cuiabá, Mato Grosso. Você é o ganhador da nossa promoção deste último, olha o kit aí,
Benedito Rodolfo Falcão, de Cuiabá, Mato Grosso. Este nosso último Loucos por Copa, com as considerações finais, começando por Celso Zeltz. Vamos encerrar para cima com uma boa dica de leitura para quem gosta de futebol, Copa do Mundo e principalmente seleção brasileira. Esse aqui é o livro A Camisa de Ouro, As Aventuras da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo, do Hernani Buschmann, que é publicitário, foi presidente do Paraná Clube, comandou a fusão do Colorado com Pinheiros lá em Curitiba. E nesse livro, além das histórias, João, em texto, sobre a seleção brasileira nas Copas, ele também conta essa história através das camisas da nossa seleção. Olha aqui, deixa eu colocar o livro assim, dá para ver todas as camisas que a seleção usou. Essa de 37, por exemplo, não é só igual à do Boca Juniors, é a própria camisa do Boca, utilizada no Sul-Americano de 37, num jogo que o Brasil ganhou do Chile de 6-4, não tinha uniformes reservas, jogo na Bomboneira, usamos, nós brasileiros, nossa seleção, a camisa do glorioso Clube Atlético Boca Juniors. Do Celso, vamos ao Gustavo. Diga lá, Gustavo. Então, João, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, a vocês do Loucos por Copa. Eu só queria finalizar mostrando a futura capa, que vai ficar mais ou menos dessa forma do livro, né? A capa contra a capa e as orelhas. A capa do livro Copas do Mundo, das eliminatórias ao título, que eu escrevi com o José Renato Sátiro, que esteve aqui a semana passada no Loucos por Copa. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora você, Leonardo. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu queria fazer minha consideração final sobre a Itália, uma homenagem à campeã. Como a Itália sempre se dá bem nas finais europeias, né? Que ela ganhou da Tchecoslováquia em 34, da Hungria em 38, da Alemanha Ocidental em 82 e agora da França. Ela perdeu só as duas finais com o Brasil mesmo. Quando pegou o europeu, sempre se deu bem. E a tal tradição dos 12 anos aí, ela se concretiza com requintes de crueldade, né? Porque ela perdeu em 70, ganhou em 82. Perdeu nos pênaltis em 94, ganhou nos pênaltis em 2006. E aí, tetracampeã do mundo da Itália. E eu queria convidar todo mundo a passar lá no futeboleuropeu.com.br. Mais uma vez, obrigado. Que é o site do Leonardo. E, finalmente, o Custódio. Diga lá, Custódio. Eu, evidentemente, agradeço o convite do programa. Eu fico honrado com estar presente aqui na ponta esquerda ofensiva do estúdio. Quero falar para o Celso que talvez tenha uma falha no livro das camisas, porque alguém jogou com a camisa do Palmeiras por baixo da do Seleção Brasileira naquela vez que o Palmeiras foi representar o Brasil para a inauguração do Mineirão. Devia ter algum palmeirense ali com a camisa por baixo. Devia estar na orelha do livro também. Não a do Boca, mas também a do Palmeiras. Certo, tá feito. Palmeiras, Brasil contra o Uruguai. 3-0, né? Foi Brasil. Exatamente. É que o Celso é muito corintiano para assumir isso. Mas o Corinthians também foi Brasil contra o Arsenal em 1966. Essa é uma outra. Você pode... Você o Galo também. O Galo também. Todos nós somos Brasil. E o Galo ganhou do Brasil. Bom, nas minhas considerações, agradecendo ao convite do programa, charge da eliminação do Brasil, o duelo final entre Henry e Ronaldinho, é uma charge que inclusive foi reproduzida, aí outras pessoas tiveram a mesma ideia. Henry por último, ri melhor, o Henry acabou rindo por último mesmo, mas depois, como eu tenho uma teoria de que ganhar do Brasil dá azar, todos os times que ganham do Brasil dá azar, se você olhar, a França teve o azar dela, né? Foi só vice, né? Nós temos o nosso Fatman, que foi um dos grandes heróis da Copa, que embora tenha sido muito combatido, ele foi, afinal de contas, o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo. É o nosso herói brasileiro. E já que todo mundo fala em livro, eu mostro aqui um livro que chama 10 na área, 1 na banheira e ninguém no gol. São 11 cartunistas que foram convidados para fazer histórias em quadrinhos sobre futebol, é uma seleção. Eu, modestamente, faço parte desse time como desarmador, retranqueiro, mas de qualquer forma eu estou presente. E é um livro muito bacana, já tem uns 2 ou 3 anos de livraria, mas vocês encontram por aí. É um livro ilustrado falando bastante sobre o que é o futebol na visão dos desenhistas brasileiros. Muito bem, está acabando o último Loucos por Copa, edição 2006. Muito obrigado pela sua companhia. O Loucos por Copa, ou melhor, o Loucos por Futebol volta no dia 22. E nós, com o Loucos por Copa, voltamos, se Deus quiser, em 2010, direto da África do Sul. Aquele abraço. Você pegou seu livro, Azul?
Loucos por Copa. Oferecimento.